mapeie ali como que é a minha empresa, qual que é a cultura da minha empresa, qual que é o nível profissional dos meus colaboradores, como que, até onde eu posso chegar com uma carga de mudança nesse pessoal e não ter um impacto negativo. Bem-vindos a mais um episódio dos Guardiões da Retenção. E já virou clichê meu, né? Toda vez que eu chego aqui nesse começo de episódio, eu falo para vocês aí que estou trazendo pessoas importantes, pessoas especiais, que sejam especiais para o cenário de Campo Grande, ou sejam especiais para nós aqui da Retemax, ou para mim, ou para o Miguel, o sócio. E essa pessoa que eu trouxe hoje, dessa vez, é extremamente especial, tanto para o meu âmbito pessoal, tanto para o âmbito empresarial. Mas antes eu quero te fazer um convite para você já seguir a gente aí nas redes sociais, já seguir aqui, clicar no sininho do Spotify, clicar no sininho do YouTube e as demais plataformas, porque hoje a gente está no meados de maio e esse mês aqui está turbulento, porque eu decidi trazer pessoas muito importantes para o cenário aqui regional. E eu acho que isso que é o mais importante. Tanto que no episódio passado, da semana passada, que a gente gravou, né? Não sei como que vai ser o lançamento. Né? A gente gravou um episódio que a gente até fez essa pergunta para essa pessoa, que falou assim, como que a Retemax tem contribuído? O que você está vendo da visão da marca Retemax, né? E essa pessoa falou assim, é o seguinte, vocês estão gravando um podcast com a galera local e geralmente a galera não faz isso. Porque isso contextualiza a galera aqui do cenário, né? Então é muito importante. E hoje eu decidi trazer uma pessoa muito importante para a minha vida, que, assim, foi decisório, porque nós temos uma profissão similar, né? Então isso é muito importante. Hoje eu trouxe aqui o Guilherme, um grande amigo meu, né? Um grande profissional que está cada vez crescendo mais. E eu quero que você se apresente, meu amigo, apresente para a galera, quiser falar nessa câmera ou nessa, fala aí para eles um pouco sobre você, quem que é o Guilherme, onde que você trabalha, que também depois eu vou falar qual foi o motivo de ter trazido ele. Fala aí, meu amigo. Bom, primeiramente agradecer você, a Retemax, Miguel, pelo convite. Muito obrigado aí por estar me recebendo aí. E eu sou o Guilherme, você já me conhece aí há uma longa data. Sou o Guilherme, eu sou formado em Engenharia de Produção pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná. E atualmente eu trabalho como coordenador de gestão da qualidade na Panam Refrigeração. Aí quem conhece a Panam aqui, hein, galera? Show. Bacana. E acredito que também uma das ideias de ter trazido o Guilherme aqui é para já contextualizar também do que tem vivido algumas empresas regionais aqui, pelo menos que a gente tem acompanhado, né? Que é o quê? A temática de hoje é como trazer inovação para empresas tradicionais. Hoje, um dos lemas da Panam é tradição e inovação. Então, é bem bacana vocês estarem contextualizados com isso. Né? Gui, vamos começar já um bate-papo leve aqui e tal, né? Como que você acha que até você ter chegado na Panam é um motivo de inovação? Assim, quem vocês conhecem, o Roberto Reck é um dos proprietários da Panam, né? Aqui é uma grande empresa. Como que você acha que só de você estar lá tem contribuído com essa temática? Certo. Primeiramente, um grande abraço aí pro grande Roberto Reck. Então, Arthur, eu não sei como é que era a Panam antes da minha chegada, porém eu escuto falar bastante de como que as coisas funcionavam lá. Então, assim, a Panam é uma empresa tradicional, a gente fez esse ano aí, completou 42 anos de existência. A gente tem as operações no Mato Grosso do Sul e no Mato Grosso. E, como toda empresa familiar, a estrutura ali é bem tradicional, né? Então, eu acredito que, pelo que eu ouço lá, o fato do Roberto, ele nem sempre ele foi a pessoa com a caneta na mão ali da parte comercial, né? Porque são 3 sócios. E ao longo desses 42 anos, aí ele já passou por várias coisas na vida dele, mas aí nesse último momento, uns anos para trás, ele acabou assumindo a posição lá de sócio-diretor. Então, a visualização da empresa, eu acredito que como qualquer estrutura familiar, é em fazer o negócio funcionar
e manter aquilo lá, já funciona, né, 42 anos, manter aquela estrutura pelo maior prazo de tempo possível para funcionar, dar longevidade no negócio, né? E não pensar tanto em mudanças, em se adaptar ao mercado, em trazer coisas novas. Então, é fazer mais do mesmo, já que está dando certo. Porém, isso com as mudanças constantes de hoje, a gente sabe que se uma empresa fica só no mesmo, ali no feijão com arroz padrão, perde um pouquinho dessa longevidade, né? Ele corre o risco de deixar de existir no futuro. Então, desculpa, pode falar. A gente está aqui, já começou o bate-papo. Pode falar. Só para completar a tua pergunta, a minha chegada ali, o Roberto, quando ele assumiu, ele começou a ter um olhar um pouco mais para o pessoal mais jovem, trazer um pessoal mais jovem, mais capacitado ali tecnicamente, na parte de estudos, né, pessoas com formações estratégicas para ter dentro da empresa. Ele começou a investir nesse tipo de contratação. Então, eu fui um dos primeiros ali, se não o primeiro, e a gente começou a fazer um trabalho que a gente vai falar mais adiante aí, e isso foi abrindo o olho para ele de que daria para colher bons frutos por esse caminho. Tem uma coisa que você está falando, Gui, que é bacana, assim, perceber, né? Empresas tradicionais, né, que você fala assim, tem que fazer o negócio funcionar, né? Sempre tá funcionando. Que eu acho que até um ponto de atenção, não sei se você consegue sentir do que você está vivendo ou do que a galera falou anteriormente à sua vinda, que quando que é o momento de investir, quando tá ficando na mesmice, sabe? Eu acredito que isso que seja bacana, não sei se você conseguiu sentir, porque quando você é um dos primeiros, né, o primeiro, você chegou lá, você observou, cara, essa galera tem que evoluir, não evoluir muito, mas eles têm que mudar, ou moldar, ou pensar nisso. E depois a gente conversa também do que a sua formação trouxe para isso também, né? O que você acha, né? Será que teve um momento, será que o Roberto chegou assim, uma luz nele e veio perceber, ou foi alguns detalhes que você sentiu ali no começo? Tá, assim, a gente tem, eu escuto de outras pessoas que eu acabei conhecendo aí na caminhada, e a gente dá para dividir em dois tipos aí de empresa. Quando você tem o topo da pirâmide, que tem essa mentalidade, porém, abaixo dele, nem todo mundo tem essa mentalidade. E quando você tem a base da pirâmide, o pessoal mais do operacional, que tem essa mentalidade, tipo, precisa evoluir isso aqui de alguma forma, senão a gente vai para um beco sem saída, e o topo da pirâmide não tem essa mentalidade. No caso, quando eu entrei, eu percebi que o Roberto, ele era um cara com a mente dessa forma de pensar para frente. Então, o que eu acredito que fez parte da transformação dessa mentalidade dele para fugir um pouquinho do tradicional é que ele começou a consumir diversos conteúdos aí, podcasts, livros, palestras, cursos. Ele fez mentorias com diversos caras grandes aí, empresários, e isso foi abrindo mais os olhos dele para essa parte do motor 2, que ele fala bastante, né? Então, que é toda essa parte de inovação e tudo mais. Ele enxergou o seguinte, que a empresa da maneira que ela está hoje, a gente tem aí garantido uns 5, 10 anos tranquilos, da maneira que está hoje. Isso, do que tem hoje. Porém, e depois disso? Porque ele não quer que acabe. Então, o que abriu o olho dele foi pensar no após esse período e começar a investir, plantar a sementinha hoje para colher lá na frente, para quando chegar esse período que passou ali, que foi sendo tradicional daquela forma, a gente já está mais preparado para o que vai vir do futuro com relação ao mercado, entendeu? Tem algo muito legal que você está falando, Gui, que é o seguinte, hoje a Panam tem 42 anos, né? E hoje a gente está tendo uma empresa que tem mais de 50 anos, que é a Dico. Abraço, Heraldinho, se você estiver escutando esse episódio, né? E aí tá nesse mesmo momento, sabia, a Dico? E eu tô sentindo que não sei se essas novas formações, esse assunto de empreendedorismo, evolução de empresas, cada vez tá mais em alta, né, Gui? Sim. A gente levando isso em consideração. E até uma pergunta que eu te faço, como que a engenharia de produção pensa
percepção não da inovação, mas de mudança, de ajuste, de organização. Porque quando a gente está na indústria, por mais que a indústria seja uma coisa assim, não flexível, né, ela é inovação no que as pessoas têm que passar, né? Mas o que você acha desse assunto também? Olha, eu acho que, assim, toda engenharia ela tem sua peculiaridade ali na área de atuação, e engenharia de produção não é diferente. Eu acho que uma pessoa, um profissional que se forma em engenheiro, ele tem que ter o quesito, a competência da adaptabilidade. Então, esse cara ele tem que estar, como muitos outros profissionais ali que estão ligados ao meio corporativo, ao mercado, tudo isso, tem que entender que o mercado ele dita uma regra e essa regra deve ser seguida ali de acordo com novas maneiras de enxergar negócios, novas tecnologias. Então eu acredito que você não pode se apegar com o que tinha no passado, como as coisas eram daquela forma e fechar os olhos para as coisas novas que estão chegando. Porque o que vai determinar a longevidade disso é você se adaptar. Então, é uma profissão que eu acredito que tem que estar muito antenado com as tendências de mercado, principalmente da parte de inovação e tecnologia, porque às vezes um processo dentro da tua empresa é feito de uma maneira que funciona, que sempre deu certo, porém existe hoje uma maneira melhor e mais barata, às vezes, de fazer isso daí. Então isso vai te colocar sempre um passo à frente ali na caminhada. Nossa, você estava falando, tava dando uma viajada aqui, porque que acontece? Existem hoje esses conteúdos, que nem você falou, podcast e tal, e eu acredito que nem você falou, né? Essa pessoa que, como na sua responsabilidade, está sempre tentando pegar questões novas de inovação, né? Eu até faço uma pergunta para você, até para passar aqui para a galera, como você tem feito para conseguir novos conhecimentos, Gui? O que você tem estudado, cursos, né? Porque, querendo ou não, o que eu vejo assim da Panam? Só aguardo um pouquinho dessa pergunta, né? O que eu tenho visto da Panam, né? Porque ter estado próximo lá, né? Eu vejo que tem momentos ali que tem isso aqui de inovação. O Roberto segura bastante. Tem coisas que ele vai liberando, né? Eu sei que é muito do entendimento dele, até porque como a empresa tem mais de 4 décadas, né? Então, que nem você falou, é perpetuar. Então, às vezes a década pra gente, o ano, o mês, pra nós de inovação, é muito tempo. Mas eu acho que ele tem uma timeline na cabeça dele de observar essas mudanças, né? Então, isso que é bacana a gente perceber, né? Mas a pergunta que fica, como que você hoje tem aprendido novos conteúdos? Então, desde que eu entrei lá, o Roberto ele faz parte da cultura dele, capacitar os colaboradores que ele tem ali. Então, ele pega as pessoas que ele enxerga potencial e ele tenta transformar essas pessoas para atender a demanda dele. Isso acaba capacitando o colaborador não só para a Panam, porém para o mercado, né? Isso se aplica no âmbito profissional, no âmbito pessoal, tudo. Então, desde que eu cheguei, ele sempre me incluiu em diversos cursos, palestras, me mandava podcasts para ouvir, vídeos para assistir. Então, você que já esteve lá dentro, você sabe a quantidade de coisas que ele traz ali para os colaboradores de treinamento, workshop. Então, assim, me conectou com várias pessoas e várias empresas que fazem isso, de maneira que a gente se conheceu, através da Know-how, outras aí, Anshan, tudo mais, que a gente pode citar aqui da região. Achei incrível, a gente gosta bastante deles. Então, assim, foi um pouquinho de cada coisa aí ao longo faz 1 ano e 8 meses que eu tô ali dentro. Um pouquinho de cada experiência dessa que a gente foi tendo, foi agregando para mim. E ele foi me direcionando para onde ele gostaria que eu fosse e a maneira que ele gostaria que eu atuasse ali dentro. Fica a dica aí para os empresários, né, dessa visão de... Até uma dica, né, que eu vou passar agora, né? O que acontece? Hoje as empresas, né, falando para você, empresário, diretamente para você, as empresas, elas têm a grande responsabilidade do quê? Mobilidade social. Não só financeiramente, mas também dessa forma educacional, de você aprender mais, do seu colaborador aprender mais. Assim, mas ele vai ser da minha empresa se eu ensinar ele. E se você não ensinar, o que acontece com a sua empresa?
Então hoje você não tem mais opção. Você tem que ensinar, você tem que passar o conteúdo para essas pessoas evoluírem com você. É isso que é mais bacana que acontece, né? Principalmente aqui na Panam. Mas deixa eu falar uma coisa aqui. Me fala aqui um pouco dos trabalhos que você fez lá na Panam. Acho que a galera quer escutar, né? Até para saber, né? Por exemplo, eu entrei lá, fiz tal detalhe, depois eu mexi com isso, hoje eu mexo com tal questão. Pode ser tanto detalhista quanto você quiser ser, fica a seu critério. Mas conta um pouco do trabalho que tem sido feito nesses 1 ano e 8 meses em conjunto com o Roberto e a Panam. Certo. Só puxar um ganchinho do que você acabou de falar aí, a gente tem lá, você conhece bem, o Educa Panam, né, que é um dos projetos que a gente, que veio ali com a minha chegada, a ideia partiu do Roberto, a gente estruturou a equipe ali, e nada mais é do que um programa interno de capacitação dos colaboradores. Então a gente tem uma biblioteca lá dentro com livros assim, da ficção até a parte técnica. A gente oferece uma ajuda na parte financeira de graduações, pós-graduações, cursos. A gente sempre está levando o pessoal para palestras e eventos, assim. Indicação de podcasts, canais no YouTube. Às vezes a gente compra um curso online, alguma coisa destinada para um colaborador específico que manda essa demanda para nós. Então a Panam investe pesado nisso daí, né? Mas falando um pouquinho, respondendo a sua pergunta aí do meu trabalho. Bom, vamos lá. O período não é tão longo, mas a história é longa. Senta que lá vem a história. Então, assim, eu cheguei, sou natural do interior de São Paulo, você sabe, estudei no Paraná, e cheguei em Campo Grande em setembro de 2021. Eu precisava fazer o meu estágio para colar grau na faculdade, cumpri as horas ali. Eu cheguei porque meus pais estavam morando aqui e eu ia ficar lá no Paraná, mas meu pai falou, não, vem para cá, Campo Grande é legal, tem muita oportunidade e tudo mais. Eu vim, comecei a fazer entrevistas de estágio e aí acabei conhecendo o Roberto e entrando na Panam. Então, assim, quando eu entrei, sinceramente, nem eu nem ele, a gente tinha a menor noção do que eu ia fazer ali dentro. O que você vai fazer? Não sei. Exato. Ninguém tinha a mínima ideia do que eu ia fazer ali dentro. E assim, meus primeiros 35 dias ali foi passando por um dos colaboradores ali dentro, né, das áreas ali de dentro, para eu entender como funcionava um ambiente corporativo, como os processos se interligavam e tudo mais. Isso foi muito importante para mim porque eu não tinha tido essa experiência antes. Nunca tinha trabalhado numa empresa do porte da Panam, eu não sabia como funcionava ali essa parte. Então, foi esses 35 dias, mais ou menos, eu fui fazendo anotações ali. E aí, chegou no final desses 35 dias, ele virou para mim e falou assim, beleza, do que você viu aqui e considerando a tua formação, o que você sugere que a gente faça para melhorar o que já tem? E aí eu citei algumas coisas para ele, ele virou para mim e falou assim, então vamos fazer o seguinte, metade do seu tempo você vai trabalhar no que diz respeito à tua área de formação e a outra metade você vai trabalhar na parte de inovação comigo. Então, eu e ele. E aí a gente começou nisso daí. O primeiro projeto que a gente fez ali, eu não tinha equipe formada, não tinha nada ainda, estava como estagiário, foi a estruturação do canal de vendas via WhatsApp. Então a gente aderiu ao WhatsApp Business e montou ali uma maneira de realocar esses clientes que chegavam todos no mesmo número ali para distribuir isso ao longo dos nossos consultores de venda. E aí eu vou entrar com você em um aspecto que eu acho muito importante, que tem tudo a ver com o tema sobre que a gente está falando hoje, que é o fato de você entender o ambiente que você está inserido, o nível profissional da empresa que você está inserido. Das pessoas e da empresa, né? Para você dimensionar a maturidade do projeto que você vai colocar lá dentro. Por quê? Se a gente está falando de uma empresa que o nível profissional é mais baixo, não adianta você vir com um projeto super robusto, super maduro para colocar lá dentro, super tecnológico,
porque vai ter muitas barreiras que às vezes não vão poder ser quebradas. Porque às vezes o diretor não quer que sejam quebradas, às vezes os colaboradores não vão aceitar da melhor forma e você não vai ter uma eficácia em cima daquele projeto. Então isso é um fator que, na minha visão, é um dos mais importantes de ser respeitado. Você, como profissional da área, ter condições de enxergar o ambiente que você está inserido e adaptar a tua ideia, o teu projeto, para algo que seja funcional ali dentro, certo? Porque não adianta nada você fazer um puta de um projeto, chegar na hora de implantar, você não conseguir Vamos colocar, não querendo dar adianto pra ninguém, vou colocar inteligência artificial aqui, né? Exato. Tem que entender um pouco ali, né, do que a empresa tá, né, e como fazer putz, nossa, isso tem muito a ver, desculpa ter te interrompido. Tem muito a ver com essa questão de cultura, né, porque, por exemplo, a cultura da Pana é uma, né, e tem vários tipos de cultura, né, aí se você pega e coloca do lado uma cultura muito de inovação, de mudança, que é muito comum hoje em startup e tal, você quebra a empresa. Choca, né? Choca forte. E isso aí é a parte da cultura, cara. Isso aí essa responsabilidade de você enxergar o ambiente que está inserido vem da cultura da empresa. Você mapear isso daí e entender que tipo de cultura que você tem na empresa. E aí, isso você conhece bem da gente lá, porque você fez esse trabalho para nós. Então, fizemos juntos. Fizemos juntos. Com a Tádia. Tádia tá convidada também, ó. Tá convidada. Fizemos juntos essa parte da cultura aí, o mapeamento da cultura, o manual de cultura, né, que era o nome. E isso aí mostrou pra gente que a gente tinha uma cultura mais familiar. Então, eu tive muita dificuldade no começo de desenvolver os meus projetos por conta de fazer o colaborador do operacional, que a grande maioria das vezes é quem ia tocar isso daí no dia a dia, enxergar o propósito daquilo e agregar valor para ele, o projeto. Então, eu, assim, meio que caí de paraquedas nessa coisa de projetos e tudo mais, e vamos por aqui, vamos por ali e tal, tentamos aqui, não deu, vamos tentar pelo outro jeito, e vai, e batendo muita cabeça. Se a gente tivesse essa cultura mapeada antes, talvez teria sido mais fácil para mim a caminhada, porque eu ia entender o que eu precisaria para conseguir colocar o propósito e agregar valor nesse pessoal. Criar uma relação com eles, porque a nossa cultura é de família. Então não adianta nada eu chegar lá falando, vai ser assim, vai ser assado. O cara vai olhar para mim e falar, o que esse moleque tá falando? Eu trabalho aqui faz 30 anos e ver um moleque que chegou mês passado aqui falar a maneira que eu tenho que fazer o meu trabalho. Então não cola, não adianta. Isso tem que ser respeitado bastante. Mas assim, citando algumas coisas que a gente fez lá, nunca fiz nada sozinho, sempre foi com apoio de outras pessoas, né? Então, a questão do WhatsApp Business, CRM. Legal. A gente começou a implantação em alguns setores de 5S, lá não foi muito para frente, porque não respeitamos a barreira. Mas eu lembro que você falou isso, achei super interessante. Aí começou a formação da equipe, que eu falo mais para frente, se você quiser, e cada parte dessa equipe, cada frente que foi aberta, a gente foi desenvolvendo projetos pequenos ou ações para atingir certos setores, porque hoje minha equipe nada mais é do que uma equipe de suporte para as grandes áreas da empresa. Comercial, compras, RH, logística. Então a gente foi desenvolvendo pequenas ações ali que foram impactando ali, fazendo ajustes finos para a gente conseguir ter um resultado legal sem impactar fortemente o corpo de colaboradores que a gente tinha. Então, assim, ano passado a gente entregou mais de 20 projetos e ações. Nossa, isso é muito legal. Nossa equipe hoje, a gente está com 6 pessoas comigo, então a gente entregou aí mais de 20 projetos e ações. Mais de um por mês, né? Isso, mais. Um de cada, misturando bastante as áreas ali, a gente foi
se adequando, se adaptando e fomos indo ali. Então foi um resultado bem legal. Alguns projetos foram maiores, né, como essa parte do WhatsApp Business que a gente teve que... eu precisei treinar os colaboradores, então como que eu faço isso? Não sabia. Então teve que aprender ali na ferro e fogo. A parte de CRM também, que é uma coisa que hoje é básica para muita gente, mas para uma empresa tradicional não é. E para os colaboradores, principalmente de uma empresa tradicional, não é. Então, assim, uma ferramenta, lá a gente usa muita coisa no papel. Você trazer aquilo para o meio digital já é um baita de um salto que tem muita gente que não consegue se adequar. Então a gente precisa englobar os dois mundos para não deixar ninguém para trás. Entendeu? Então, assim, foram diversas coisas que a gente fez ali. Nossa, é muito desafio, né? Muito desafio. Tem muito desafio envolvido aí, né? E eu vejo que também, até uma questão que pode partir um pouco mais para isso, a conversa foi muito bacana, então a galera entendeu aqui basicamente que você fez muitos projetos, né? O setor de projetos, basicamente, né? Também como suporte das grandes áreas. Mas eu também vejo que eu acho que nesse papo até que seria o motivo dessa conversa, é também da criação e de você se posicionar também como um cargo de liderança, também, né? Que a inovação tem isso, né? Você tem que construir outras pessoas, né? Para elas serem líderes, né, disso, né? E eu queria também que você, além desse desafio da comunicação, se quiser também citar um pouquinho mais, quais foram outros desafios nessa jornada agora, né? Porque eu vejo que tem vários entraves, né? Por exemplo, idade é um fator, né? Querendo ou não, né? Não conhecendo outras pessoas, estar pouco tempo lá comparado a outras pessoas. Quais são esses desafios que a inovação e a liderança, como você está hoje, você sofre hoje nesses tempos? Vamos lá. A parte que você tocou aí, liderança, é um fator que é até engraçado, porque na época da faculdade eu participei de empresa júnior, essas coisas assim, projetos e tudo mais. E esse negócio sempre foi muito separado na época que eu fiz faculdade. Você ser líder e você não ser líder. O pessoal falava desses dois perfis, né? Ou você é líder, ou você tem perfil para liderança, ou você não tem perfil para liderança e tá tudo bem. O pessoal falava isso. E pela vivência que eu tive ali na faculdade, eu me considerava uma pessoa sem perfil de liderança nenhum. Eu também, nossa, a gente tá conversando sobre isso, eu também. Cara, eu sou zero. Era, né? Hoje tem. Então, e aí, por conta de eu ter ingressado na Panam, a gente ter começado esse trabalho aí, eu e o Roberto, sempre, até hoje, 1 ano e 8 meses, a gente tem reuniões aí, bate o papo quase todos os dias, então estou muito colado nele. E assim, esse primeiro projeto que a gente desenvolveu, que foi a parte do WhatsApp Business, ele me colocou para coordenar. Então ele pegou eu e mais 2 pessoas, um coordenador lá e mais uma pessoa do marketing, e colocou para a gente desenvolver esse projeto aí. Então ele comprou um curso e a gente precisava assistir esse curso e programar um treinamento ali, passar a implantar, fazer tudo. E ele me colocou para coordenar esse projeto. E aí eu falei, putz, e agora? O que eu faço? Eu corri, como tinha acabado de sair da faculdade, estava com a mente bem fresca, eu corri para as ferramentas que a gente aprende ali da parte de organização, gestão de projetos e tudo mais. Já comecei a utilizar várias coisas, fiz plano de ação, tal, vai, e colocamos em prática o negócio ali. E eu sempre tentei ter muito tato ali, porque eu sempre entendi, estou chegando agora, os caras estão aqui há muito mais tempo que eu. Os caras sabem como o jogo é jogado, eu não sei. Então, eu preciso respeitar. Então, foi bem leve ali essa parte da liderança daquele projeto. E deu super certo. A gente se dava bem, os 3 e tal. Foi um projeto que levou uns 2 meses para a gente concluir. E foi. Chegou no final do ano, veio a efetivação, a gente bateu um papo. E aí, qual que era o próximo passo? Formação de equipe. A gente ia abrir frentes
Umas vertentes. Isso, vertentes ali dentro pra gente trabalhar e teria que ter formação de equipe. E aí ele jogou no meu colo. E aí eu precisei me virar. Precisei me virar, cara. Então, assim, como fazer uma entrevista? Não sei. Tive que aprender. Entrei na internet, conversei com gente, vai. E aí, aonde eu vou mirar para contratar? Vou mirar uma pessoa que já está no mercado, vou mirar uma pessoa que está saindo da faculdade, que está entrando na faculdade. Tinha mil e uma possibilidades. Como que eu vou chegar nessas pessoas? Através do quê? Então, foi tudo coisas que eu tive que pensar muito. Claro, sempre tive suporte dele para fazer essas coisas. Meu pai também. Um abraço, seu Ricardo Castilho. Meu pai, ele sempre trabalhou muito nessa área de gestão, fez carreira no varejo de cerveja e foi gestor aí da empresa por vários e vários anos. Então, dentro de casa, no trabalho tinha um cara avião, assim, e em casa tinha outro. Então, o suporte não faltou. Ah, mas legal. Então, como que foi? O processo, quando a gente começou a formação de equipe, decidimos quem contratar, fui fazendo toda essa parte. Eu era uma pessoa, tinha uma cabeça para liderança. Hoje, 1 ano e 8 meses depois, eu tenho outra, totalmente diferente. A gente vai amadurecendo, a gente vai tendo experiências, a gente muitas vezes deixa tudo muito solto, às vezes a gente aperta demais, então a gente busca esse equilíbrio. Então, se você pega o Guilherme, quando começou era um, o Guilherme hoje é outro, pode perguntar para qualquer um da equipe. Nossa, isso é muito legal, cara. Esse papo tá muito legal. Tem uma pessoa aqui da nossa equipe, uma querida pessoa da nossa equipe, que eu tive uma conversa que eu entendi o jogo. Porque assim, ela chegou assim e falou assim, ó, a gente tá te contratando hoje pra você liderar. Aí ela falou assim, mas eu não quero isso. Assim, é que você ainda não encontrou a sua forma de liderar. E eu acho que isso combina muito com o que a gente tava falando de faculdade e tal. Porque a visão que a gente tem da liderança, pelo que a gente acompanha, é uma. E, na verdade, você vai ter a sua, né? E eu falei assim pra essa pessoa, eu falei assim, ó, você vai liderar pelo seu cérebro. Ela, doideira. Eu falei, por causa disso, é dessa forma que você vai liderar. Isso ficou muito marcado entre eu e essa pessoa. Então é muito bacana ter isso em mente, sabe? Porque o papo da inovação, de trazer inovação para empresas tradicionais, eu tô vendo, né, que é você também construir equipes, chamar pessoas que você possa confiar, né, e também passar por desafios que nem você passou, né, então tudo isso é muito legal. E eu queria que você passasse agora aqui, o que é bacana, eu vou desafiar também, né, toda hora é só um desafio pro outro, né, você consegue mapear ou escrever 3 dicas para passar para uma empresa tradicional do que você viveu? Não precisa fugir do que você passou. Tá. 3 dicas assim, para passar aqui para os empresários que vivem esse momento de empresa tradicional e querem inovar um pouco, ou já passaram por isso, querem inovar mais, né? Passa umas 3 diquinhas assim que você acha legal e a gente vai pontuando cada uma. Pode ser? Bom, primeira coisa que eu vou falar, que eu já citei antes, é entender o teu negócio, entender o ambiente que você está inserido. O que é a tua empresa hoje? Qual que é a estrutura que você tem na tua empresa hoje? Você tem que ter isso muito claro para você vir... Acordei de manhã, poxa vida, vi um amigo ali, um concorrente, o cara está fazendo coisas que eu não faço aqui dentro. Então isso me despertou a vontade de começar a fazer. Beleza, qual que é o primeiro passo? Primeiro entenda aonde você está. Mapeia ali, como que é a minha empresa? Qual que é a cultura da minha empresa? Qual que é o nível profissional dos meus colaboradores? Como que, até onde eu posso chegar com uma carga de mudança nesse pessoal e não ter um impacto negativo? Nossa, isso é fantástico, fantástico. Então, a gente dá treinamentos aqui também na Retemax, eu tenho treinamento de liderança, que eu construo um fluxograma da liderança, que a primeira etapa da liderança é autoconhecimento. E eu acho que isso é muito bacana que você está falando. A primeira etapa da inovação é você entender o campo de batalha, né? Com certeza. Então,
Primeira dica, então, aqui, entenda o campo de batalha, entenda o jogo, entenda quais ferramentas você tem e as pessoas que você está em volta. É isso, né? Isso aí. Beleza. Exatamente. Segunda dica, galera. Segunda dica. Saber aonde você quer chegar. Aquele negócio que a gente trabalhou no MVV, que é a tua visão. Qual que é a tua visão? Aonde você quer chegar? Beleza, eu quero fazer isso para quê? Pode ser algo simples, tipo, eu quero manter minha empresa funcionando aí quando eu não estiver mais presente. Quero dar condições para minha empresa continuar no mercado sem eu estar presente. Não precisa ser algo, nossa, quero chegar no nível nacional. Não, pode ser algo pro teu sonho, do tamanho do teu sonho ali, de, eu atuo aqui só na cidade de Campo Grande, eu quero que minha empresa permaneça aqui em Campo Grande por muitos e muitos anos. Você vai precisar fazer coisas diferentes. Então, ter um propósito, enxergar qual que é a tua visão. Para daqui 5, 10, 15, 30 anos, saber isso daí. Como, o que você espera que essas mudanças que você vai começar a fazer vão te entregar nesse tempo. E por que você quer isso? Fantástico, Gui. Então, a segunda é entender para onde você quer ir. Exato. Então você tem que ter uma ideia, né? Se você não tem ideia, você tem que parar para pensar um pouco, né? Para enxergar esse caminho, né? E também até do que você falou, né? Da jornada, né? O que a gente fez até aqui, né? É bacana analisar isso, né? Então primeiro você se conhece o campo de batalha, e o outro você pega essa visualização, né? E a terceira dica? A terceira dica é investir em tecnologia e em pessoas. Isso aí eu acredito que é a principal delas, porque sozinho você não vai a lugar nenhum. E o que move uma empresa são as pessoas. A força braçal ali, o teu operacional todos os dias, são eles que vão fazer a diferença no teu resultado. Então, não investir nisso, você está indo para um lugar sem resultado, está indo contra o que você analisou e o que você pensou que você quer. Então, é primordial que você invista em tecnologia, seja em ferramentas, qualquer coisa assim, e em pessoas para estarem nessa jornada contigo. Legal, então, basicamente aqui, essa etapa é o que a Pana faz, né? Exato. Fez com você, fez essa trajetória, então você pegou, destrinchou esse plano que o Roberto, querendo ou não, ele passou, ele fez, né? Então isso é muito bacana, né? Então hoje eu vejo que a Pana vive muito isso, né? Muito bacana. Então vamos só resumir as 3 dicas. Então, primeiro, conheça o campo de batalha, conheça o jogo, conheça o que você tem ali. Não, olha o que você tem, ó. Tem aqui um mouse, tem aqui uma caneca e tal, entendeu? Beleza. Beleza, conheça aqui onde que eu consigo chegar, né? Beleza, consigo chegar ali, talvez eu tenha que conseguir outra coisa, né? Legal, bacana, então é isso. Beleza, e quem que precisa estar comigo? E o que precisa estar comigo? Exato. Né? E o que analisar tudo isso, né? E isso você constrói o mapa desse caminho para chegar até a inovação. Gui, vou fazer uma pergunta aqui que é a pergunta mais importante do episódio, né? É a pergunta que eu quero que os ouvintes estejam sempre ansiosos para escutar. É como hoje a Panam tem feito para reter os clientes dela, né? É uma pergunta que a gente faz bastante para a galera. Hoje, na sua opinião, e até um ponto que fica, né? Como a inovação tem feito para auxiliar também nisso? Vamos lá. Hoje o ponto principal que a gente bate ali dentro todo santo dia na nossa reunião matinal que a gente tem, que é o Bom Dia Panam. Você conhece, já participou de alguns aí. Isso é inovação, né? Isso é inovação. Todo santo dia a gente reúne todos os colaboradores ali dentro e passa recados, fala sobre alguma coisa que aconteceu e faz uma oração. Todo dia, praticamente, é falado sobre o ponto que faz essa parte da retenção de clientes ali, que é batido muito, que é o atendimento. A gente tem um encantamento do cliente através do atendimento, através das soluções que a gente oferece para ele, através ele está comprando um produto com a gente, ele não está só comprando aquele produto, tem serviços agregados junto com aquele produto. E a parte da inovação, você falou, um membro da minha equipe, uma das frentes que a gente abriu é uma profissional de CX, Customer Experience, que ela trabalha toda essa parte do contato empresa-cliente, então com ações, com promoções,
brindes, a comunicação direta com o cliente. Quando acontece algum problema, quem assume é ela ali, ela representa a empresa para lidar com esses clientes. Então, a gente acredita que aproxima mais a Panam em forma de uma pessoa para com o cliente que também é uma outra pessoa, né? Então, eu acredito que sejam esses dois principais fatores que auxiliam na retenção dos nossos clientes. Nossa, muito show. Quem vê esse episódio, né, e analisar, ele vê que tem muitas dicas aí para vocês adquirirem e usarem nas empresas de vocês. Então a gente está encaminhando aqui para o final do episódio. Sempre que eu já falei isso no episódio anterior, mas eu vou começar a repetir para vocês pegarem aí. Sabe por que é legal ter um podcast? Eu vou falar para vocês aí. Eu vou repetir isso muitas vezes. Isso até que eu converso bastante com um parceiro nosso, o Jara. Ele já gravou aqui com a gente. Muitas das vezes, quando você está conversando com uma pessoa ou outra, ou você precisa alcançar novas pessoas, você chama a pessoa, não, preciso fazer uma reunião. O cara vai dar assim, reunião, né, chato. Mas quando você tem um blog, um podcast, você pode gravar um podcast comigo? É difícil o cara recusar, né? Entendeu? Então aqui eu tive uma mentoria sobre inovação com o Guilherme, e isso fica também para vocês, né? Então por isso que a gente tem um podcast aqui, aprendam, né, para poderem melhorar. Né? E gostaria de acreditar, eu sempre acredito, né? Gostaria de agradecer você todo esse momento que teve aqui com a gente, né? A gente chegar aqui, a paciência que você teve, a forma que você falou. Você deve ter falado momentos muito legais aqui, até da Panam, até do Roberto. O Roberto vai ainda gravar com a gente. Então, quero que você deixe esse momento ser um momento para você agradecer aqui as pessoas. Se quiser agradecer o Roberto, agradecer o momento aqui, falar um pouco das redes sociais, se você quiser. Fique à vontade. Obrigado. Bom, primeiramente agradecer novamente ao convite aí, né, ao espaço de vocês, muito legal aqui. Sempre estamos juntos aí, seja aqui, seja no estúdio. Eu também gosto de fazer um som. Perfeito. E obrigado aí a todo mundo que assistiu. Tentei passar um pouquinho da experiência que eu tive ali e ainda tenho todos os dias. Agradecer ao Roberto, agradecer ao meu pai também por sempre ter estado comigo aí, me ajudando nessa mentoria toda aí, do âmbito profissional. Agradecer o pessoal da minha equipe aí, por estar todo dia junto aí, fechado nos projetos e esperando os desafios. E é isso. Legal, galera. Sigam a Panam nas redes sociais. Sigam o Guilherme. Você quer deixar sua rede social aqui? Eu tô sem rede social realmente. Sem rede social, tá tudo bem. Faz parte. Então sigam a Panam nas redes sociais. Só vocês colocarem lá, PANAN, vocês já vão achar, né? E fantástico. Vamos pra cima, galera. Sigam a gente. Panam.oficial, alguma coisa assim. Não lembro o decor. Mas tá tudo certo. Mas não tem erro. Valeu, galera. Até o próximo episódio. Tamo junto.